Este é um caso que vamos passar a analisar. Marta, muito obrigada. Aqui em estúdio tenho comigo o Luís Maia, jornalista da SIC, Raquel Caniço, advogada, e também a Joana Alexandre, psicóloga. É de facto um caso que, pelas imagens que foram tornadas públicas, nos faz refletir uma vez mais sobre a violência doméstica. Doutora Raquel Caniço, começo por si, agradecendo obviamente a todos pela presença, mas doutora Raquel, começo por si porque estávamos a ouvir precisamente a Marta Caires, na Madeira, a explicar os formalismos desta tensão, e eu não posso deixar de lhe perguntar se o facto destas imagens terem sido divulgadas e estarem a ter a projeção que conhecemos, se não terá sido isso que pesou sobre a detenção deste homem que agrediu esta mulher no domingo. Ela já foi hospitalizada, já saiu do hospital, mas só hoje é que ele foi detido para que venha a ser apresentado a um juiz, possivelmente amanhã. Pergunto-lhe, será que, se não existisse este mediatismo, este homem continuaria em liberdade? Boa noite. Obrigada pelo convite. Antes de mais, eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que as lesões que esta mulher sofreu e outras mulheres sofrem em condições idênticas já sejam mais do que suficientes para haver uma urgência nos procedimentos a tomar relativamente a isto. Admito que, de facto, a mediatização ele só é detido, digamos que ao terceiro dia, praticamente, não é? Porque as agressões foram no domingo, segunda, terça, e só hoje, por volta das 7 da tarde, é que ele foi detido. Sim, há um procedimento que faz parte do manual dos órgãos de polícia criminal, que é um procedimento das 72 horas, são as boas práticas no sentido de colocar o enfoque na vítima e nos seus direitos, na execução dos seus direitos e, portanto, e nessa proteção específica à vítima, que leva a que haja esta urgência na aplicação de um conjunto de procedimentos, como estava a dizer. E portanto, naturalmente que não sabemos, e nem me caberá a mim especular no sentido de saber por que razão é que só foi detido hoje e não foi detido ontem, poderia não ter sido encontrado. Há inúmeros fatores que... Creio que sim, porque ele inclusivamente já prestou declarações a um jornal da Madeira, dizendo-se arrependido, mas já vamos abordar outras questões jurídicas deste caso. Mas, Luís, agora passando-te a palavra, percebe-se pelas imagens que vemos, sobretudo pelo som que não estamos a divulgar, até por questões de privacidade da vítima, mas que este homem aborda completamente transtornado por uma situação de ciúmes. Do que sabes, eram já conhecidas também as desavenças do casal na Madeira, anteriores a esta? Sim, boa noite. Houve uma fonte que me indicou isso. Naturalmente, quer dizer, não está escrito em lado nenhum, mas estas agressões, eu não vou dizer que foram motivadas porque o homem descobriu na cabeça dele. Houve ali alguma coisa que não lhe agradou e que, enfim, teria a ver com a intimidade deles, com, enfim, a extraconjugalidade, que aparentemente já teria acontecido mais vezes de parte a parte e que, enfim, que terá estado na origem, terá sido o gatilho para esta reação. É óbvio, quer dizer que não. Ele diz, nas declarações que deu ao Diário de Notícias da Madeira, que viu umas mensagens, fiquei cego, foi isso que aconteceu e peço desculpa. É a justificação dele, são as desculpas dele, enfim, agora, isto é um episódio muito violento. Aparentemente esta relação já não seria harmoniosa. Aliás, não tenho a certeza absoluta que esta relação ainda existisse, na verdade, ou que pelo menos este casal, este homem e esta mulher, ainda fossem um casal. Sim, esta casa que estamos a ver nas imagens, onde a mulher é agredida, é a casa de um familiar, portanto ela não estaria em casa própria. Sim. E o que acontece é que este homem, pouco depois das 4 da manhã, bate à porta e assim que entra em casa, quando nós vemos com atenção aquelas imagens, percebemos que há logo gritos lá dentro. Não vemos o que aconteceu lá dentro, percebe-se depois o que acontece cá fora, as agressões cá fora são mais do que evidentes, não é? Mas ela teme imediatamente pela segurança dela. Ela teme pela segurança e eventualmente terá sido logo agredida, porque assim que ela abre a porta, aparentemente julgando que era a familiar dela que tinha acabado de sair e que estaria a regressar a casa por algum motivo, ela começa logo a ser agredida ou percebe que vai ser agredida, porque ouvem-se gritos lá dentro. E depois isto tudo acontece à frente de uma criança, não é? Está ali um menino de 9 anos, que várias vezes pede ao pai para parar, pede-lhe por favor, para não bater mais à mãe, anda para a frente e para trás, chega-se a colocar diante da mãe para impedir que ela seja agredida ou para tentar impedir que ela seja agredida. Não sei se há outros episódios de violência física prévios, aparentemente já havia desavenças bem vincadas. Sei também que a Polícia de Segurança Pública na Madeira está a tentar perceber se algumas das entradas prévias desta mulher no hospital podem ter sido motivadas por agressões deste homem.
Uma coisa é uma pessoa ir ao hospital porque tem uma dor de barriga, outra coisa é uma pessoa ir ao hospital porque levou um soco no estômago, não é? E a polícia está a tentar perceber isso também para ver qual é o historial. A deixa certa para passar à doutora Joana Alexandre, psicóloga, também faz parte da direção da Ordem dos Médicos. Pelo nível de agressividade que vemos nestas imagens, parece-lhe que foi a primeira vez, ou de alguma forma, quem reage assim, com esta frieza a um abrir de porta, à partida é um agressor já prévio? Então, boa noite. Gostaria de endereçar, ou agradecer, aliás, o convite que foi endereçado à Ordem dos Psicólogos Portugueses. Só essa, eu disse Ordem dos Médicos, não foi? Peço desculpa, agora percebi o lapso, ainda bem que corrigiu. Quer dizer, não nos focando propriamente neste caso, nós podemos identificar aqui um ciclo da violência. E é habitual haver um ciclo de tensão, depois é seguido de um momento de violência e depois é seguido daquilo que é um momento de lua de mel, não é? Do pedir desculpas, do ser carinhoso. Portanto, isto, de algum modo, nas relações assim, desta natureza, acaba por acontecer sempre este ciclo com estas três fases. Portanto, e nesse ciclo a violência tende a aumentar? Muitas vezes escala, não quer dizer que tenha que escalar em todos os casos, mas pode ir escalando. Portanto, quando as mulheres muitas vezes justificam que ficam em casa com aquele agressor porque ele lhe parece arrependido e a situação se repete uma, duas vezes, na maior parte dos casos estão apenas a ficar numa situação de rotina que o mais certo é que não venha a ser resolvida em termos de passividade, não é? Eu diria que em todas as situações de violência, eu diria que há um fenómeno comum que é um bocadinho esta metáfora da teia de aranha. Eu acho que as pessoas de repente estão dentro da teia de aranha e muitas vezes é naturalmente difícil sair, não é? Porque existem um conjunto de variáveis também que, enfim, bloqueiam de algum modo aí muitas vezes a decisão das próprias vítimas. Quando olhamos para estas imagens, é desconcertante a violência que esta mulher sofre, obviamente, mas há ali aquela criança pelo meio. O pai nunca lhe toca e pede-lhe inclusivamente desculpas, chega a abraçar o filho, mas esta criança foi vítima também de violência doméstica. Sem dúvida. Ou seja, quando estamos a falar de violência, não estamos só a falar de violência física. Portanto, estamos também a falar de violência psicológica. E muitas vezes as vítimas adultas até referem que não saem de casa precisamente porque os meus filhos estavam no quarto ao lado e não ouviram. O que, na maior parte das vezes, eu diria que não é verdade. Portanto, uma criança é sempre uma vítima direta destas situações de violência doméstica. Qual é o impacto que uma situação destas pode ter num menino de 9 anos? Que protege a certa altura a mãe com o próprio corpo, não é? Coloca-se à frente dela e pede ao pai que não a agrida mais. Sim, as crianças que são expostas a estas situações de violência, no fundo, estão a passar por uma situação traumática. É referido na literatura como sendo uma das experiências adversas na primeira infância e que trará consequências bastante negativas. Podem ser a médio prazo ou a curto prazo, aliás, a médio prazo ou a longo prazo, mas naturalmente também temos que acreditar que o facto de haver estruturas que dão apoio e protegem as vítimas, naturalmente conferem aqui de algum modo, são fatores protetores precisamente para mitigar, por assim dizer, ou reduzir esses efeitos negativos. E do que viu das imagens, parece-lhe que esta criança já estava com um sentimento de que tinha que proteger esta mãe, um sentimento prévio. Me deu-me essa sensação, ou seja, de que ele previamente já se sentia responsável pela segurança da mãe. Isso poderá ser um sinal de violência anterior? Eu não gostaria de me focar neste caso em concreto, gostaria de alertar para o facto de as crianças que são expostas a estas situações de violência muitas vezes assumem este papel de proteção das vítimas adultas que estão em maior vulnerabilidade, por assim dizer. Que é uma responsabilidade tremenda, não é? É uma responsabilidade tremenda, é uma parentificação das próprias crianças, portanto as crianças assumem um papel de adulto, não é? Quando elas próprias são crianças e naturalmente também quando muitas vezes não protegem as próprias vítimas adultas, no fundo, cria aqui um sentimento de culpa e de medo e gera naturalmente muito mais ansiedade. Doutora Raquel, este homem será, obviamente, suspeito de violência doméstica. Relativamente ao filho, ele pode ser acusado de algum tipo de crime? Reportando-me aqui assim às palavras da minha colega de painel, não podendo falar especificamente deste caso, porque naturalmente está em curso,
Na verdade, qualquer agressão de violência doméstica que ocorra na presença entre progenitores e na presença de uma criança também concorre enquanto crime de violência doméstica. Aliás, até é agravado em termos de pena o facto de ser não só a criança exposta à violência doméstica, como ela própria também ser uma vítima de maus tratos diretos, portanto, de agressão física ou verbal. E, portanto, há aqui esta dupla situação. E, portanto, obviamente que são 2 crimes de violência doméstica que acontecem numa circunstância destas. Qual é a pena possível para uma situação destas, em que esta mulher acaba hospitalizada, já foi alvo de uma cirurgia e há inclusivamente possibilidade de ter que fazer uma segunda por um deslocamento da retina? Portanto, é uma situação de ofensas à integridade física graves. Qual é a pena que pode concorrer para aplicar a este homem? Essa circunstância de aplicar uma medida concreta da pena decorrem daquilo que for a prova produzida em sede da audiência de julgamento e compete a um juiz. E, portanto, é um exercício muito difícil. Que a prova está aos olhos de todos nós, pelo menos esta, não é? Mas há circunstâncias que têm que ser valoradas no juízo próprio, não é? E, portanto, até para perceber se havia estes antecedentes, se não havia, e que tipo de circunstância de violência doméstica, se era só do ponto de vista dos maus tratos psicológicos e físicos, ou se estamos a falar de outro tipo também de agressões que esta vítima tenha sofrido ou outras. Já agora deixe-me tirar uma dúvida, porque sei, no passado, uma situação de infidelidade poderia ser considerada em tribunal. Já não estamos nesse tempo. Este homem acusa esta mulher de lhe ter sido infiel. Para a questão em causa, isso já não tem qualquer peso? Juridicamente não tem peso absolutamente nenhum. Se me perguntar em termos morais, socialmente, eu diria socialmente, se ainda encontramos pessoas que consideram que o adultério é um crime, o que não é verdade, portanto não existe o crime de adultério, ou que isso constitui uma causa de desculpação ou de justificação da prática de determinados ilícitos, naturalmente que isso não tem cabimento nenhum. O que me está a dizer é que, de alguma forma, ainda há juízes que relevam a situação de infidelidade? Não creio, atualmente não creio que isso seja. Estou a falar do ponto de vista social, daquilo que é a comunidade onde estas famílias estão inseridas e a forma como também as julgam e, portanto, e têm comportamentos de natureza social, excluindo-as ou aceitando-as, etc., ou acolhendo-as. E, portanto, há esta a circunstância que é a realidade processual do ponto de vista jurídico daquilo que se passa em sede da audiência de julgamento, com a dita medida da pena que estava há pouco a fazer uma pergunta, eu disse que é um exercício relativamente difícil, podendo ir até aos 5 anos, até aos 8 anos de pena de prisão, mas depois também temos esta realidade do ponto de vista social, que é uma exposição na comunidade, em pequenas localidades onde as pessoas vivem e, portanto, estão a ser diariamente escrutinadas relativamente a esses comportamentos e aí é que eu considero que nós ainda estamos um bocadinho atrás daquilo que era desejável. Tem alguma dúvida que estas imagens servirão como prova válida em tribunal? Não tenho dúvidas, em tese, que estas imagens e outras idênticas possam servir de um elemento de obtenção de prova, como sendo valorado num contexto, inclusivamente, de uma perícia médico-legal relativamente aos danos corporais e todo o historial clínico desta vítima e de outras, e, portanto, tudo valorado, vão concorrer para se chegar a uma conclusão do ponto de vista da agressão, como é óbvio. Este não é o único crime que marca a atualidade do dia de hoje. Eu peço aos 3 que se mantenham connosco aqui em estúdio, porque a Polícia Judiciária deteve 7 suspeitos de extorsão sexual, partilharam conteúdos de foro íntimo através da internet e acabaram ameaçadas algumas vítimas. Estes suspeitos são 5 homens e 2 mulheres, com idades compreendidas entre os 20 e os 46 anos. A investigação policial permitiu apurar que utilizavam identidades falsas nas redes sociais, convenciam as vítimas a partilhar imagens de cariz sexual e depois ameaçavam essas mesmas vítimas que iriam partilhar os conteúdos, levando as mesmas a entregar elevadas quantias em dinheiro. Esta atividade terá rendido a esta rede criminosa centenas de milhares de euros.
Uma das vítimas entregou mesmo 200 mil euros a esta rede que se dedicava à extorsão sexual, o que leva estas pessoas a acreditarem em desconhecidos e que mecanismos de proteção é preciso ativar. Vamos então conhecer melhor este caso. Luís, de facto, é uma situação que infelizmente acontece cada vez mais e tu conheces outros casos. Como é que esta denúncia chega até à Polícia Judiciária? Esta denúncia chega à Polícia Judiciária precisamente através desta pessoa que entregou quase 200 mil euros aos criminosos que levavam a vida deles a extorquir e a atemorizar as suas vítimas. Tinham imagens íntimas desta pessoa e geralmente esta vítima vai à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária inicia uma investigação e durante a investigação vai dando de caras com mais vítimas, são 30 aproximadamente, para já, e presume-se que possam aparecer mais. E estas vítimas acreditavam que estavam a falar com quem? Sentiam que estavam a namorar através das redes sociais, do WhatsApp? Sim, estas vítimas acreditavam que estavam a namorar, ou que estavam a ter um flerte, ou que estavam, enfim, que estavam a ter uma conversa genuína com outra pessoa que, de alguma maneira, ou estava interessada neles, ou que estaria interessada no mesmo tipo de conversa, de situação, de interação. E o que acontecia, estes homens, 5 homens e 2 mulheres, este grupo, tinha 2 tipos de expediente para tirar dinheiro às suas vítimas. Primeiro, aquelas que lhes passavam imagens íntimas, a determinada altura aquela conversa terminava e recebiam a comunicação, as vítimas recebiam a comunicação de que, ok, agora tenho umas imagens tuas, a partir de agora ou me dás aquilo que eu quero, ou então vamos expor as tuas imagens aos teus amigos, à tua mulher, ao teu marido, à tua família, no teu trabalho. Quer dizer, imagina nós aqui a termos uma conversa com alguém do outro lado. Mas todos estes casos, caso estas imagens viessem a ser publicadas, revelariam aos cônjuges, a outras pessoas que mantinham relações com estas vítimas, que eles estariam numa relação de infidelidade ou não? Não necessariamente. Portanto, há aqui vítimas que são homens livres, digamos assim. Sim. Repara, Ana, imagina que isto acontecia connosco. E que, hipoteticamente, não é? E que de repente alguém dizia, olha, ok, agora essas imagens vão parar ali à SIC, ao diretor de informação, aos seus colegas de redação, não era preciso termos uma relação extraconjugal para isso ser horrível para as nossas vidas. Mas havia ainda outro expediente. Não bastava apenas, ou não era necessário, não era condição sine qua non, que estas vítimas passassem imagens íntimas aos criminosos. Havia outro expediente muito simples. Aliás, eu conheço 2 pessoas que passaram por situações muito parecidas. Não tenho maneira de dizer, aliás, não são vítimas neste processo, não tenho maneira de dizer se eram alvo da mesma rede ou não, mas era tão simples como isto. Estavam a conversar com uma pessoa qualquer do outro lado da linha, chamemos-lhe assim, estavam a conversar através das redes sociais e, de repente, geralmente estamos a falar de homens mais velhos, com mulheres mais jovens, a determinada altura teciam alguma espécie de elogio ou de algum comentário, enfim, mais íntimo relativamente a essas jovens e aparecia, passado pouco tempo, alguém que se identificava como sendo o pai, o advogado, o mandatário da família, o tio revoltado a dizer, epá, acabaste de assediar uma miúda que ainda por cima é menor de idade e vamos ter aqui um problema. A única maneira de resolveres isto é pagando. Uma dessas pessoas que eu conheço chegou a pagar-lhes 20 mil euros de empréstimos. Uma teia de medo que se criava. E sabes como é que se resolveu isto? Sim. Como é que esta pessoa resolveu isto? Trocou de número de telefone. Nunca mais se chatearam. Muito bem. Doutora Joana, estávamos aqui a falar desta possibilidade. Estamos a falar tudo de vítimas que são homens maduros. Portanto, estão na sua total liberdade sexual para se relacionarem e trocarem mensagens com quem quiserem. Que artifícios são estes que depois, do outro lado, estes criminosos usam para gerar este medo em pessoas livres, ao ponto de dizer que vão divulgar as suas imagens? Então, neste tipo de situações abusivas é comum nós dizermos que existe uma situação de aliciamento ou grooming. E o que é que a literatura refere em relação a isso? No fundo, é um processo de aliciamento que é gradual, não é? Vai havendo o contacto, como estava a mencionar o colega de painel, vai havendo um contacto inicial que vai sendo progressivamente de outra natureza, mas existe, não é, todo um aliciamento inicial, naturalmente com maior empatia, não é? Portanto, é um bocadinho aquela ideia
ideia, não é, de, enfim, apelar aqui, quer a questões de valorização, em termos físicos, etc. Não é? Portanto, existe todo esse processo de grooming que, pelo menos a literatura o que indica é que no online é claramente muito mais rápido do que no offline. Portanto, a pessoa começa por se sentir muito bem com aquele relacionamento. Exatamente. Não é? E isso leva à confiança. Exatamente. Portanto, aumenta-se a autoestima para que a vítima possa sentir à vontade para partilhar coisas íntimas. Exatamente, estabelece relação, de algum modo a pessoa sente-se valorizada, a vítima, e depois isola-se essa vítima, muitas vezes inicia-se no Instagram ou noutra rede e depois rapidamente se leva para um WhatsApp, não é? Para uma comunicação já de 1 para 1. Nós sabemos que muitas das vítimas também estão ali na faixa etária entre os 13 e os 20 e muitas vezes isso ocorre em jogos online. Não é o caso, aqui estamos a falar de homens bem mais velhos. Exatamente, mas existe este processo de grooming também de alguma maneira. E o que é que leva, em termos psicológicos, a que estas vítimas acedam a dar dinheiro, sabendo que estão a ser extorquidas, ao invés de rapidamente denunciarem os casos junto das autoridades policiais? Um dos fatores mais importantes é a questão do medo e da vergonha, que são obstáculos a estas situações. E também a culpa, não é? Porque a pessoa entra ali num processo, não é, de medo, vergonha e culpa, não é? Porque é que eu não fiz nada, porque é que, enfim, eu me deixei levar. E estes 3 fatores são altamente impactantes para os processos de pedir ajuda. Doutora, sendo que estamos efetivamente a falar de um crime grave, estamos a falar de extorsão, neste caso agravada pelo valor da extorsão, num dos casos, como já aqui referimos, estamos a falar de 200 mil euros. Estes suspeitos agora detidos arriscam uma pena de prisão? Claro que sim. É agravado por força do valor económico, também poderá ser agravado se houver de facto uma difusão dessas imagens repassadas em várias redes sociais, nomeadamente através do WhatsApp, em que se fala muito dessa partilha de imagens, muitas vezes por algumas pessoas, e naturalmente que sim, ou seja, este crime que na sua gênese poderá ir até 1 ano de prisão, e portanto é um crime semipúblico, ou seja, depende de queixa, poderá, nestas circunstâncias em concreto, à medida que a consumação de vários atos e o concurso de vários crimes com molduras penais diferentes, poderá levar a que haja efetivamente aqui um agravamento, podendo ir até aos 5 anos de pena de prisão e podendo até ser um crime público. Na eventualidade de quem nos está a ouvir estar a passar por uma situação idêntica ou suspeitar que pode estar numa rede desta natureza, que tipo de provas é que será importante manter, juntar para fazer a denúncia? Olha, as comunicações são essenciais, portanto, a manutenção da comunicação, fazendo prints das mensagens que recebe, no caso depois da pessoa que deu asa a essas mensagens as querer apagar, e portanto ainda há aqui uma possibilidade de a pessoa conseguir garantir essas mensagens, sendo que naturalmente o recurso às distribuidoras, portanto às redes de comunicação, os operadores de comunicações é que são depois as entidades que poderão dar autorização para se poder fazer a perícia aos telefones. Mas, sem dúvida que esta participação inicial deve acontecer o mais rapidamente possível para que a polícia possa, naturalmente, aceder a esta prova que por vezes é tão frágil. Doutora Joana, para terminarmos, numa era da inteligência artificial, e sabemos que neste caso ela também foi utilizada para facilitar as conversas que eram tidas com as vítimas, estamos condenados a desconfiar do outro? E que impacto é que isso pode ter nas relações sociais? Eu quero acreditar que não estamos, não é, condenados a isso. Naturalmente que, e pensando agora nas camadas mais jovens, é necessário criar aqui canais, peço desculpa, de comunicação muito claros. É importante falar sobre estas questões, é importante falar sobre estes fenómenos de violência, sobre estes aliciamentos e não fazer disto um tabu, porque é, no fundo, essa questão que muitas vezes também cria aqui, de algum modo, um bloqueio. E não esquecer que tínhamos também agressoras mulheres, e muitas vezes esquecemos isso. Apesar dos números nos indicarem que temos mais agressores homens, não podemos negligenciar estes números de agressoras mulheres também. Portanto, é mais fácil quando é uma mulher que está do outro lado a enganar homens? Não necessariamente. Eu diria que, em termos daquilo que é a sociedade, por assim dizer, eventualmente temos uma postura
postura um bocadinho mais benevolente quando é uma mulher. E não podemos esquecer também este... E namorar à distância requer maior precaução? Namorar à distância, enfim, ou qualquer outra situação, não é, em que haja este contacto mais do online, naturalmente exige alguma precaução. Porque a não existência de contacto físico facilita a não identificação da mentira? Em parte, sim. Ou seja, a leitura corporal, quando nos encontramos com alguém, facilita também percebermos quem está do outro lado. Claro, claro. E o digital traz-nos isso. Permite-me só acrescentar o seguinte, até porque, repara, não só a leitura corporal, como muitos destes homens não sabiam se estavam a falar com um homem, com uma mulher, com um jovem, com uma jovem, não fazem a mínima ideia. Uma pessoa do outro lado põe uma foto no perfil e passa a ser a personagem com quem nós acreditamos que estamos a falar. Mas pode não ser. É muito mais fácil dissimular um esquema deste género online. E por isso é que, de alguma forma, toda a desconfiança é pouca quando não sabemos quem está do outro lado. É importante desconfiar e partilhar com os mais próximos e perante alguma desconfiança, pedir ajuda às autoridades. A todos, muito obrigada pela análise que aqui trouxeram e também pelos alertas que aqui deixamos relativamente a este caso. Obrigada.